Olá, bem-vindos a mais um webinar. O meu nome é Fábio Lima, sou técnico especializado em SolidCAM aqui na Cadmi. Hoje vou-vos falar sobre programação eficiente de tornos avançados e de cabeçote móvel. Para a agenda de hoje, irei falar sobre a Machine Tool Setup na Toolkit, templates drag and drop, process templates, sincronização de canais, simulação de máquina e maquinação de eixos sincronizados. Vou utilizar o modelo 3D de um implante dentário. Sem mais demoras, vou avançar para o SolidCAM e começo então por falar-vos da Toolkit, nomeadamente a Machine Tool Setup. É bastante comum, tanto num cabeçote móvel como num torno mais simples, termos ferramentas que estão montadas na máquina e que são usadas nas mais variadas peças, sem nunca serem retiradas ou removidas da máquina. Faz sentido eu ter uma otimização na minha programação que me permita logo de antemão eu já ter essas ferramentas montadas na máquina. Eu posso associar uma tabela de ferramentas a um processador no SolidCAM e no momento que eu inicio a minha programação já tenho a partir das ferramentas montadas na máquina, mas eu queria vos mostrar um outro exemplo hoje, nomeadamente quando nós temos vários modelos iguais de máquina, que utilizamos o mesmo processador, a única diferença é que temos setups de máquina e de ferramenta diferentes. E no momento em que eu estou a programar a peça seguinte, faz-me sentido eu ter as ferramentas que utilizei na peça anterior. Portanto, nós podemos guardar esse setup máquina numa Machine Tool Setup e ter isso ao dispor no momento do início da minha programação. É isso que eu vos vou mostrar. Vou aceder à minha página, ao meu separador de importação de Machine Tool Setups, vou selecionar a minha máquina e o que eu vou fazer é pedir ao SolidCAM para montar todas as ferramentas na minha máquina. Vocês, como podem ver aqui no preview de máquina, todas as ferramentas estão a ser montadas no local correto, no seu respectivo local, e basicamente tenho aqui todas as ferramentas que utilizei no meu setup anterior. Outra coisa que eu gostaria de destacar é que o SolidCAM tem a capacidade de suportar qualquer tipo de ferramenta, ou seja, qualquer tipo de geometria de ferramenta ou de conexão de ferramenta. Exemplos disso, por exemplo, pentacuts, bastante usados neste tipo de máquina, buris de forma, ferros micro, etc. Isto só para ficarem com a ideia daquilo que são as capacidades do SolidCAM. Vou então começar a minha programação e vou recorrer a templates drag and drop. O que são estes templates drag and drop? Basicamente é uma padronização do meu trabalho que me vai permitir acelerar ou, neste caso, reduzir o tempo de programação. Mostrando-vos na prática como isso funciona, eu tenho aqui uma modelo 3D e, por exemplo, quero fazer um torneado exterior, um desbaste exterior nesta peça, com uma operação de torneamento. Venho ao separador de templates drag and drop, tenho aqui todas as operações que eu tenho já previamente criadas, organizadas por topologia de trabalho, como também posso procurar por nome, ok? Não estão presos a utilizar só a partir do filtro de topologia de trabalho. O que é que eu vou fazer? Vou então procurar a operação que eu pretendo, neste caso quero um torneamento exterior, vou arrastar para a face onde quero começar, carrego fixo no control do teclado, carrego na face onde eu quero terminar, largo o control, seleciono o 0 onde eu quero maquinar e automaticamente o SolidCAM cria uma operação adequada e adaptada à geometria que eu estou ou que eu pretendo maquinar. Mostrei-vos uma operação de torneamento, vou-vos mostrar algumas de fresagem. Começo por vos mostrar um fechamento, uma operação 2D, algo simples, arrasto para a face onde quero começar e automaticamente o SolidCAM faz-me esse trabalho. Depois, vou usar, por exemplo, uma estratégia de maquinação 3D, um HSS, arrasto para as duas faces que pretendo maquinar, largo o control. Neste caso, como este cone está numa geometria é inclinada, vou utilizar um 0 diferente e simplesmente dou OK e o SolidCAM faz o resto. Adapta a geometria, ou neste caso, a operação à geometria que eu pretendo maquinar. Mostrando outros exemplos, por exemplo, uma maquinação de 5 eixos. Imaginemos que eu quero terminar ou fazer o acabamento desta peça a 5 eixos, um swarf. Vou arrastar uma operação de swarf para a superfície que eu quero maquinar, largo, dou OK, boom.
está feito. Tenho uma operação de 5 eixos criado. Vou, por exemplo, também fazer aqui o acabamento exterior deste cilindro. Vou procurar aqui, arrasto para a peça, SolidCam faz o resto. Só tenho que definir os zeros, SolidCam faz o resto. Por exemplo, vou-vos fazer por último aqui um exemplo deste furo. Também dá para furações, um furo M4. Neste caso vou só fazer o furo, não vou fazer a rosca. Não, acho que vocês percebem a ideia. Drag and drop, tenho a operação adaptada à geometria que eu quero maquinar. Além de templates, nós também temos Process Templates. E o que é uma Process Template? Basicamente é quando eu tenho mais do que uma operação criada, padronizada. Neste caso, o que eu vos vou mostrar é o processo de transferência. Algo que é normal numa máquina que tenha Dual Spindle. Nós temos que fazer a transferência de peça para o subspindle. Portanto, utilizamos algo que nós chamamos de MCOs. Para quem não sabe, é uma estratégia ou um módulo do SolidCam que permite programar movimentos não corte, entre eles, por exemplo, o processo de transferência. Vou arrastar para a peça e então vou dizer qual é o zero e já fico aqui com as operações de MCOs para a minha transferência. A única coisa que eu vou adicionar aqui será o sangramento da minha peça. Portanto, arrasto para a face onde eu pretendo sangrar, digo zero e neste momento eu já tenho a minha peça no subspindle. Vou só terminar a minha programação no subspindle, o mesmo processo, ok? Vou utilizar então uma operação, por exemplo, vou fechar esta face. Aqui já tenho que dizer que trabalho sobre o 0,2, o Mach 2. Portanto, o fechamento está feito. Vamos fazer o treinamento exterior. Arrasto para a face onde eu quero começar. Clico na face que quero terminar. Drag and drop. E tenho a minha operação criada. Por exemplo, vamos fazer também o sextavado. Por exemplo, arrasto, drag and drop. Tenho a minha operação criada. Vou só finalizar com o furo aqui interior. E vou utilizar novamente uma Process Template. Peço desculpa. Penso que isto não assumiu. Agora sim. Prontos. Já tenho a minha peça programada. Vou utilizar uma Process Template para expulsar a peça. Ok? Tenho a minha peça programada em questão de... se calhar aqui demorei mais um bocadinho, mas se fosse no meu dia-a-dia, em questão de menos de 5 minutos tinha esta peça programada. Depois de programada, interessa-me então sincronizar os meus canais. Portanto, nós temos o Operation Sequence Manager, é o nosso menu onde nós sincronizamos os canais. Nós podemos ver que temos aqui o canal 1, o canal 2, temos também aqui um tempo de maquinação. Podemos reparar agora que temos 3 minutos e 5. E o que me interessa a mim agora é sincronizar os dois canais. Meter os dois canais a trabalhar ao mesmo tempo. Muito simples. Apago tudo. Digo onde começa a minha peça no subspindle. Esta label podemos apagá-la. E só vou dizer que estas duas operações vão começar ao mesmo tempo. Neste momento já tenho os meus canais sincronizados. Reparem que o tempo reduziu significativamente, mas dizer-vos também que podemos brincar um bocadinho aqui com o sincronismo, porque podemos exportar e importar sincronizações. Ou seja, se eu achar que este, à partida, é o meu melhor sincronismo dos canais, posso dizer teste 1, por exemplo. Exporto. E se eu quiser, posso andar aqui a brincar a ver se consigo ganhar tempo em algum lado. Imaginemos que seria este, que não é o caso. Mas posso também exportar para um teste 2. E sempre que precisar, imaginemos que então esta sincronização, como podemos ver aqui, tem 3 minutos. O outro, obviamente, é melhor. Basta-me importar novamente essa sincronização. E tenho aqui ao meu dispor o melhor sincronismo possível, previamente, sem ter a necessidade de ir para a máquina e testar. Outra coisa importante que eu gostava de destacar aqui é que se eu tiver alguma coisa mal feita ou mal definida no meu sincronismo, o SolidCam
alerta-me e não me permite gerar código G nem simular. Por exemplo, eu vou tentar retrair o meu subspindle no momento em que estou a fazer o sangramento. Visualmente eu tenho logo aparece-me um ícone vermelho, ou sobressai uma cor vermelha, que me alerta que eu estou a fazer alguma coisa de mal. E se repararem, eu não consigo gerar código G, nem simular, ok? Enquanto eu não resolver este problema, o SolidCam não me permite fazer a criação de código G. Tendo isto criado e sincronizado, podemos então fazer a simulação de máquina. É isso que eu vou fazer. A simulação de máquina, vamos poder observar se está tudo ok, se está a haver alguma colisão, previamente, antes de enviarmos o programa para a máquina, minimizando aquilo que é o tempo de setup e minimizando o que é riscos de colisão na máquina. Eu vou só dar play para vocês verificarem que o sincronismo que nós fizemos colocou a peça a trabalhar, ou a máquina a trabalhar com os dois canais. Podemos ver então aqui o nosso eixo B a trabalhar. Isto aqui está um bocadinho lento, deixem-me diminuir aqui um bocadinho a velocidade para vocês verem. Então, eu programei esta peça em segundos, sincronizei a minha peça em segundos e estou simplesmente a validar aquilo que foi o meu processo de programação, ok? Muito simples, ou seja, a descomplicar aquilo que é o trabalho de programação. Prontos, tudo validado. Aquilo que eu vos quero mostrar de diferente será uma maquinação com eixos sincronizados. Vou abrir aqui outra peça. E o que é que eu quero dizer com maquinação de eixos sincronizados? Vou-vos começar por mostrar a máquina. Neste caso, estou a usar uma máquina, esta máquina até é de 4 canais. Um canal destina-se aqui ao braço, os outros 3 é cada um para a torreta. E, portanto, aquilo que eu digo com maquinação de eixos sincronizados é, por exemplo, eu tenho uma torreta em cima, tenho uma torreta em baixo e quero, por exemplo, fazer a faceta, a furação e a roscagem desta geometria em simultâneo com uma torreta de cima com a torreta de baixo. Como é que eu faço isso? Eu já tenho aqui as operações previamente programadas. O que me interessa mostrar-vos aqui é como sincronizar os canais e o quão simples é de pôr uma maquinação de eixos sincronizados no SolidCam. Vou abrir então a janela do Operator Sequence Manager, vou apagar aquilo que eu tenho aqui definido e como é que se faz ou qual é o processo de criação desse tipo de maquinação. Simplesmente vou dizer que esta operação e esta operação vão fazer ao mesmo tempo. A mesma coisa com a furação e a mesma coisa com a roscagem. Vou só também pôr já agora a retração. Reparem, eu tenho ao mesmo tempo o canal 1 e o canal 3 a fazer a mesma operação. Se eu simular isto, vou poder verificar que todas as operações estão a ser feitas ao mesmo tempo com duas torretas diferentes. Vamos então ver aqui a simulação de máquina. Vou só pôr aqui a aparecer. Esconder isto aqui. E vou dar play. Vou pôr aqui mais um bocadinho devagar para vocês poderem ver. Reparem que eu estou a fazer, por exemplo, a fresagem da faceta. Estou a furar com as duas torretas em simultâneo. E também vou roscar. Portanto, tudo isto de forma muito simples e eficaz. Acho que é sensato dizer isto. É tudo que eu tenho para vos mostrar hoje. Obrigado pela vossa presença. Não se esqueçam de seguir as redes sociais da Cadnia para ficar a par dos webinars que estão para breve. Os webinars também que já foram lançados, tanto também no canal do YouTube. E qualquer questão adicional que tenham, estejam à vontade para me contactar através do e-mail tecnico6@cadnia.com. Obrigado e até breve.